Olá, turma! Tudo jóia? Vamos continuar o nosso curso de Direito Empresarial voltado para as carreiras jurídicas, ainda na parte de Direito Societário, e agora nós vamos entrar na queridinha de todo mundo que estuda Direito Societário. Eu acho que tirando a parte de títulos de crédito, a Lei 6404 é a mais temida. Mas eu vou trazer para vocês, lógico, é uma lei enorme. A minha sugestão é que vocês leiam e façam muitas questões, certo? Porque existem alguns assuntos que a gente vai ver de preferência dos examinadores. Pode ser banca para magistratura, Ministério Público de Contas, pode ser também prova de defensor público que caia, delegado. Atualmente, prova para delegado está cobrando aí a direito societário, lei das sociedades anônimas. Então leiam todos, mas eu vou tentar trazer as partes, os aspectos mais importantes, sempre tentando fazer aí algum link com questões de prova, prova oral, prova subjetiva, para facilitar. Eu não quero, e o nosso objetivo, a gente está num curso de carreira jurídica, simplesmente pegar a 6404 e começar falando o que é uma sociedade de ações, o que são ações, quais são os tipos de ações, ações ordinárias, preferenciais, de gozo ou fruição. Não. Eu preciso, da mesma forma que a gente fez com alguns assuntos, trazer aspectos de introdução, falar um pouco sobre as situações históricas. As provas a gente tem observado que cada vez mais exigem do candidato conhecimento histórico. Prova do CNU no ano de 2025, cobrando em direito constitucional, questões ali sobre histórico, sobre questões dos antigos, dos modernos, o que pensavam sobre democracia. E eu não posso simplesmente chegar e falar assim, vamos fazer a lei comentada. Isso, inclusive, você tem um outro projeto tratado com outro professor aqui dentro do nosso GRAN Jurídico. Ok? Eu vou falar com vocês, não vai dormir aí na cadeira, levanta, por favor, mas eu vou falar com vocês sobre questões históricas, sobre aspectos, o porquê da existência de uma sociedade anônima. A gente sabe que a sociedade anônima é diferente de uma limitada, é uma sociedade de capital, não é sociedade de pessoas. Os acionistas, os diretores, quem faz parte do conselho, não está nem aí para o nome da pessoa que tem uma ação. Ele só quer saber do capital, tipicamente empresarial. E não é de agora que nós temos a existência das sociedades anônimas. E a Lei 6404, por mais que a gente critique, por mais que seja uma lei ruim de se estudar, eu confesso que realmente é, por mais que tenha dispositivos que não fazem mais sentido nos dias atuais, principalmente porque nós falamos em evolução do mercado, a gente tem que ter esse conhecimento. Tá? Bom, primeira coisa, Lei 6404, não é de agora que surge. Lembra quando a gente falou sobre a teoria geral do direito empresarial? Eu apresentei para vocês justamente o quê? Nós conversamos sobre o início, o chamado ius mercatorum. Falamos sobre as companhias de navegação. Desde essa época, nós já tínhamos ali, não tipicamente uma sociedade anônima, mas a formação com características, um grupo que era formado com características de sociedade anônima. E aí, lógico que vieram as evoluções, certo? Eu falo isso sobre essa necessidade porque esse ponto que a gente vai tratar quanto à origem, há algum tempo, tem mais ou menos uns 10 anos, mas foi perguntado na prova oral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Prova oral também do Ministério Público do Estado da Bahia, de 2010, perguntou-se
sobre a origem das sociedades anônimas. 14º concurso para ingresso na magistratura federal da primeira região, desembargador Olindo, já aposentado, perguntou também sobre a origem das sociedades anônimas. Então a gente precisa conhecer um pouco mais. Vamos explorar. Sejam bem-vindos à nossa Lei 6404. Vamos tratar aí sobre histórico, apresentação e conceito nessa parte inicial. Origens históricas. As sociedades anônimas surgiram como uma resposta à necessidade de financiar grandes empreendimentos comerciais e marítimos. Vocês se recordam que eu disse lá no início do curso sobre aspectos como o cosmopolitismo do direito empresarial, a plasticidade, né, as mudanças constantes que a gente tem, sobretudo entre os séculos XVI e século XVII, período marcado aí pelas grandes navegações e pela expansão do comércio internacional. Nessa época, as viagens marítimas exigiam grandes investimentos e envolviam riscos, né, elevados, principalmente pirataria, naufrágios, guerras. Por isso que também é justamente nesse momento das grandes navegações que nós temos o surgimento dos títulos de crédito. Como é que eu ia sair de determinado lugar com a minha embarcação tomada, com todo o seu convés inferior, parte do convés superior, superestruturas, tudo lotado de ouro para poder fazer ali as negociações. Inviável. Surgem aí então os títulos de crédito, um lastro para você poder apresentar em outro lugar e ser feita a cobrança. Perfeito? Então, para se diluir esses riscos, os comerciantes passaram a reunir capitais de vários investidores que contribuíam com cotas, com grana, e recebiam ações representando a sua participação no empreendimento. Então essas cotas, esses valores, eu passava lá, por exemplo, 20, estou dando exemplo com a nossa moeda atual, eu passava lá R$20, por exemplo, né? E eu tinha uma quantidade de 5% em ações. Começa, portanto, aí, como eu falei para você, não tínhamos o nome ainda propriamente dito, mas essa caracterização justamente empresária, na época de comércio, com esse aspecto, olha, eu preciso de investimento, eu preciso de aporte. Quem quer fazer aporte? Olha, eu tenho aqui um grande carregamento que eu vou buscar. Se você fizer um aporte, é como se fosse uma aposta. Você pode fazer um aporte aqui de 20, com 5%, você pode triplicar esse valor quando eu chegar aqui com a carga. Negócio também de extremo risco, tá? As primeiras companhias que a gente tem, as sociedades anônimas são chamadas daí, de companhias. As primeiras entidades com características de sociedades anônimas modernas foram a Companhia das Índias Orientais Holandesa, a VOC, fundada em 1602, século XVII, considerada a primeira sociedade anônima da história, com ações livremente negociadas na Bolsa de Amsterdã. E foi justamente esse ponto que já foi perguntado no Ministério Público do Estado de São Paulo. À época, a examinadora de Direito Processual Civil e Direito Empresarial, representante da OAB, fez essa pergunta. Na prova do TRF da primeira região, a pergunta realizada pelo desembargador já aposentado, Dr. Olindo,
foi, né, sobre esse surgimento e ele deixou meio que o candidato responder de uma forma mais ampla. No Ministério Público de São Paulo foi bem pontual. Doutor, fale para mim qual que foi a primeira sociedade anônima. E aqui, pessoal, a gente pode até rir, mas eu vou falar para vocês. Eu acho que uns 80% dos candidatos falaram ou Ford ou Coca-Cola, tá? Depois nós tivemos aí a Companhia das Índias Orientais Inglesa, nos anos 1600, né, autorizada pela coroa britânica, que também era estruturada com base em ações e responsabilidade limitada. Mas a primeira é justamente a Companhia das Índias Orientais Holandesa. Elas recebiam, né, as chamadas cartas régias dos reis que lhes concediam monopólios comerciais e poderes quase estatais, como cunhar moeda, firmar tratados, manter forças armadas. Era uma fusão entre empresa e Estado. E aí eu continuo. Prova oral agora, TRF da 5ª Região. Houve o questionamento sobre se o candidato conhecia ou não, essa pergunta foi feita pelo desembargador Rogério Fialho, se existia ou não, se não me engano foi no 11º concurso, no ano de 2012 a prova oral, se existia ou não, em algum momento da história, uma aproximação do Estado com o particular que pudesse caracterizar, né, uma junção e a transferência de poderes típicos, de serviços típicos do Estado para o particular. Ele era examinador de civil, ambiental e empresarial. Ele queria essa resposta dentro do direito empresarial. Na sequência, ele ainda perguntou, o candidato acertou. Na sequência, ele perguntou, e por que isso? Qual é o motivo de você transferir isso para o particular? Gente, é justamente porque poder econômico. O Estado fazendo essa transferência, essa fusão entre o Estado, né, e o agente que explora a atividade de empresa, que explora o comércio, é captar grana, dinheiro para o Estado. Beleza? Vamos lá. Então elas recebiam essas cartas régias, né, dos reis aí, concedendo monopólios comerciais. Já no século XIX a gente tem um avanço. Com a Revolução Industrial, o modelo de sociedade anônima ele se consolidou como uma forma ideal de captação de grandes somas de capital. Para quê? Para financiamento de ferrovias, indústrias e bancos. Então, nesse momento, no século XIX, com a Revolução Industrial, a sociedade anônima existia com esses propósitos. Fosse para ferrovias, propósitos ou objeto, como você queira. Ferrovias, indústrias e também instituições financeiras. Nesse contexto, difundiu-se a responsabilidade limitada dos acionistas, que é fundamental, que limita as perdas ao valor das ações subscritas, estimulando a participação de novos investidores. É justamente o que a gente falou aí, a característica da nossa sociedade anônima. O que é mesmo? É uma sociedade de capital. Quer apenas lucratividade. França, Inglaterra, Alemanha, por meio de suas leis, passaram a reconhecer e disciplinar juridicamente as sociedades anônimas, estabelecendo regras de constituição, governança e publicidade societária. Então a gente tem um grande avanço quando a gente faz a comparação lá do início, em pleno século XVII, com esse período da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, que passa a ter contornos mais próximos aos que nós temos atualmente. Certo? Bom,
No Brasil a gente tem um modelo, né, que chegou ainda no período imperial, inspirado no direito comercial português e francês, como tudo na época chegava da França e de Portugal. Né? O nosso modelo, o nosso código civil baseado, o nosso código comercial também, né, baseado aí no sistema francês. O Código Comercial de 1850 já previa as sociedades por ações, mas a regulação moderna demorou e veio apenas com a Lei 6404 de 76, que organizou as sociedades anônimas, como forma típica de sociedade de capital, não é sociedade de pessoas, certo? Ainda estabeleceu a estrutura de governança, como é que funciona, quais são os seus órgãos, a Assembleia, o Conselho de Administração, a diretoria, o Conselho Fiscal, e vinculou a sua atuação ao mercado de capitais e à fiscalização pela CVM, que é justamente a Comissão de Valores Mobiliários, que a gente vai tratar também dentro aqui do nosso tópico da Lei 6404. Perfeito? A Lei 6404 ainda, de novo eu volto àquele ponto, muito criticada. O anteprojeto que nós temos de Código Comercial, que foi inclusive assinado pelo Congresso, que teve juristas, que foi, né, justamente direcionado pelo ministro João de Noronha. Na época, o presidente do Senado era justamente o senador Renan Calheiros, que acompanhou todos os trabalhos, e a Lei 6404, no anteprojeto, ela ficou intacta. Ninguém mexeu em absolutamente nada. Certo? Por isso que eu falo, peguem a lei, mesmo que alguns dispositivos não façam o menor sentido, estudem, leiam, releiam, decorem. Tá? Bom, a contextualização, que é importante. As sociedades anônimas são regidas pela Lei 6404, que é muito elogiada pela doutrina empresarialista, razão pela qual vigora até os dias de hoje, sem que tenha sofrido alterações relevantes. Tá? Cuidado aí, alterações relevantes. Já passamos por mudanças. Já teve aí mudança, né? Mas você não teve, por exemplo, se eu pego a Lei 11.101, que trata sobre o nosso regime, né, recuperacional e de falência do ano de 2005, com as mudanças da Lei 14.112 de 2020, já teve muito mais alteração, não em ordem, não em questão quantitativa de leis, mas de um aspecto geral, do que a 6404. A Lei 6404, né, na verdade, você vê o aspecto jurídico dela, mas tem uma relevância e tem um destaque enorme relacionado a questões de auditoria, de contabilidade, tanto que caem em provas de carreiras fiscais e de controles também. Aspectos tributários, isso faz toda a diferença na forma, né, de declaração de lucro, lucro real, lucro presumido, isso tudo tem relação direta com a 6404. Bom, ainda, como eu falei para vocês, nem mesmo o atual projeto, de Código Comercial, e é isso mesmo, tá, pessoal? Isso aqui, para mim, né, é extremamente difícil de entender, porque o anteprojeto do Código Comercial, ele adota a teoria da empresa, mas fala-se, o nome dele é Código Comercial. Enfim, está lá parado no Congresso. A Lei das Sociedades Anônimas sofreu algumas alterações, né?
a 9457, que preparou o processo de privatizações, um momento que a gente passava, né, relacionado aí justamente a reformas na administração pública. A Lei 10.303 também, que trouxe aí uma proteção aos interesses dos acionistas minoritários e tornou o mercado mais seguro e também atrativo para os seus investidores. Em 2007, a Lei 11.638, em 2009, a Lei 11.941, que trouxe também regras sobre aí a elaboração e a divulgação das demonstrações financeiras, né, desse tipo societário. A 12.431 e a 13.129, que também trouxeram modificações e acréscimos pontuais. Algumas dessas alterações foram feitas aí para adaptar as novas tendências do direito societário, sobretudo no que tange a chamada governança corporativa. E essa governança corporativa, que é justamente um traço marcante quando a gente fala nas novas tendências do direito administrativo. A professora Di Pietro dedica parte do seu livro para falar sobre essas novas tendências. E a gente sabe que cada vez mais a administração pública aproxima-se, né, do particular, não só em questão de dialogicidade, mas na sua estrutura. Você já fala em compliance, em manual de boas práticas dentro da administração pública, seja a administração direta, seja a administração indireta. Canais de ouvidoria, tudo isso que é típico das grandes companhias sendo incorporado no serviço público. E essa, né, governança corporativa que também já temos, né, a presença aí do ombudsman, que inclusive alguns concursos colocam justamente ou em direito administrativo, ou então em direito empresarial, ou então em direito econômico, tá? Que está relacionado a essa questão da governança. Conceito e definição, antes da gente ir para essas características e falarmos sobre governança. Pessoal, o conceito da sociedade por ações, da sociedade anônima, está nos artigos 1º e 2º da 6404. A gente pode falar então que são sociedades anônimas aquelas cujo capital social é dividido em ações e cuja responsabilidade dos sócios ou dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, podendo o seu objeto ser qualquer empresa de fim lucrativo, finalidade empresarial, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Eu não posso ter lá a companhia de tóxicos, né? Aí eu não posso, ok? Tóxico eu estou brincando, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Tóxico. O objeto tem que ser lícito como tudo dentro, né, do nosso negócio jurídico, acompanhando aí a imposição do nosso Código Civil, certo? Então o artigo 1º e o artigo 2º demonstram para a gente qual que é o objeto, qual que é a finalidade. Sempre a exploração do lucro. Sempre vai ser de característica empresarial, tá? Tanto que a sociedade simples, a gente já estudou isso, ela pode escolher todas as formas do direito societário. Eu tenho uma sociedade simples limitada. Não deixe de ser sociedade simples. Não deixe de ser uma sociedade formada, por exemplo, por médicos em um consultório. Eu posso ter a sociedade simples, mas eu não posso ter sociedade simples que seja uma sociedade simples encomandita por ações ou uma sociedade simples de forma de sociedade por ações, de sociedade anônima. Por quê? Porque mesmo que o objeto lá, né, seja justamente o exercício da atividade literária, cultural, artística, enfim, lá no nosso 966, eu não posso adotar a forma de uma sociedade anônima pelo fato da sociedade anônima
visar única e exclusivamente a questão do capital, tá? O aspecto capitalista. Vamos aí, e a gente encerra esse bloco. A sociedade anônima é sociedade de capital por excelência. Uma limitada, ela pode assumir feição personalista ou capitalista a depender da disposição contratual. Geralmente, a limitada é uma sociedade de pessoas. A sociedade anônima, não. É uma sociedade de capital. A sociedade anônima tem como característica intrínseca a sua feição eminentemente capitalista. Ou seja, nela a entrada de estranhos ao quadro social independe da anuência dos demais sócios, como a gente viu na limitada. Quando a gente fala de diluição, do risco de diluição, né, das nossas cotas, nas limitadas a gente fala em cota, aqui a gente fala de ações. Outro destaque, nas sociedades anônimas, o estatuto, cuidado, quando se referir a uma sociedade estatutária, obrigatoriamente estamos falando de uma sociedade anônima. A sociedade anônima tem um estatuto, a sociedade limitada tem um contrato social. Certo? Então, estatutária é a sociedade anônima. O estatuto fixa o número de ações, mas não identifica a pessoa do acionista, nem quer saber quem é o acionista. A transferência de uma ação para outra pessoa também é feita sem a necessidade de alteração, diferentemente do que ocorre nas sociedades contratuais. Se acontece isso, por exemplo, numa limitada, o que a gente faz? Vamos lá, junta comercial. Então, pessoal, para a gente concluir esse bloco, na sociedade anônima, a participação societária, chamada de ação, é livremente negociável e pode ser penhorada para a garantia de dívidas pessoais de seus titulares. Certo? Beleza? Tranquilo? A gente encerra esse bloco. Na sequência, a gente vai falar mais um pouco das características da sociedade anônima. Aí sim, a gente pega fôlego para entrar na 6404. Até o próximo bloco.